Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Uma alegria, mais um dia aí, né? Mais um talk, mais um Shape Talk. Você que está participando aí da nossa programação da Zoe, a Zoe Online. E hoje eu tenho a alegria, o privilégio de receber um amigo, um grande pastor aí, um grande modelo para nós, para nossa geração. Ele está aqui do meu lado já, pastor Emerson, mais conhecido como Oca, né, Emerson? Emerson Oca. É esse mesmo. Uma alegria. Muito obrigado aí por ter aceitado esse convite. Deu bastante transtorno para a gente marcar, né? A Foi uma agenda não dava, luta aí a a semana. agenda não dava certo. Daí a semana passada a gente começou a gravar e deu alguns problemas técnicos ali, né? Mas, amém. Eu até falei pro Oca, eu falei, as coisas melhores da vida a gente consegue com muito custo, né? Então, esse tempo de conversa aqui, com certeza, será um momento muito gostoso. Oca, Vai obrigado sim. aí, cara, Obrigado. por você ter aceitado aí. Faça a tua saudação inicial aí para a galera. Sim. Obrigado você, em primeiro lugar, Jones e a Ju aí, por esse convite. São um casal que a gente ama muito e que a gente sabe que é uma referência aí para Laranjeiras e para o Brasil, na verdade, aí, né? Tem sido uma bênção em tantos lugares. Agradecer o pastor Cezinha aí, que já veio ministrar aqui na igreja algumas vezes e foi muito bênção mesmo, foi demais. E vocês aí da galera aí do Shape aí, que bom estar aqui, poder participar desse momento. Eu sou, na verdade, abençoado por poder participar com vocês esse tempo aqui. Então, sou muito grato, né, a todo mundo e ao convite do Jones. Falei, não, vamos dar um jeito nisso sim, né? Vamos acertar essa agenda aí, vai ter que dar certo. Glória a Deus. Obrigado, Emerson Oca. Vocês que são inspiração para nós, né? Vocês têm sido bênção para nós. Essa ligação que nós temos como pastor de jovens, de juventude, os nossos pastores têm também, né? Existe Sim. essa união, digamos assim, de espírito, né? Entre nós, de irmãos mesmo, de reino, né? Essa visão de reino é preciosa. Uma forma bem rápida, assim, eu e o Oca, a Ju, né? As nossas esposas são xarás, né? As Julianas, né? A gente se conheceu aí há não sei quanto tempo atrás, mas foi numa das reuniões do GKPN, né? E foi uma das primeiras pessoas ali que a gente teve esse contato, foi uma das primeiras pessoas que a gente teve o privilégio de sentar na mesa Sim. e Foi muito desenvolver ali especial mesmo. uma conversa muito bom. Oca, nós, né, eu adiantei um pouco o tema pro Oca aqui, a gente está nesse período falando de Jesus e falando de famílias, né? Mês de agosto nós falamos de família aqui na nossa igreja em Laranjeiras e em toda a Rede Zoe, né? As igrejas que são aliançadas a nós e fala um pouco aí da tua família, Oca. Você é casado, né, com a Ju, tem dois filhos, né? Pedro e a Isa. Sim. Vale ressaltar, né? Casado há quase 20 anos aí, Nossa, maravilha, a mesma esposa, né? Então, nós demais. nos casamos aí em 2001 e temos uma filha que tem 18 anos, vai fazer 19 agora em setembro já. E temos um rapazão aí que é o Pedro Henrique, que faz 13 anos, mas é mais para o final do ano aí. Então, a Isadora e o Pedro Henrique, que fazem parte aí do nosso chamado junto aí como família aí. E é uma história, né? Na verdade, você, quanto mais tempo de casado, mais histórias a gente vai tendo, né? E vai construindo uma jornada juntos aí mesmo. Então, eu venho de uma linha onde eu não tinha muita referência, na verdade, de família dentro de casa. Então, meu pai, se eu não me engano, acho que ele casou umas 5 vezes, né? Me- Eu tenho irmão até no Japão, eu Experiência. brinco, né? Ô, louco. Eu tenho irmão até japonês aí, e é real isso.
É mesmo? E eu tenho uma irmã que mora no Japão, tenho um sobrinho japonês mesmo lá que nasceu no Japão. Eita. E tenho vários irmãos aí. E dentro disso tudo, o que que vem assim para nós? Eu lembro que eu não tive uma referência de pai presente. E mesmo quando eu não era cristão, eu me converti, já tinha ali perto dos meus 20 anos, 21. Eu e a Ju, a gente namorava e se converteu junto. Mas eu já carregava comigo que essa era uma vida que eu não queria ter, que o meu pai tinha. É claro, a gente acaba dando os mesmos passos, mesmo sem querer, porque sem Jesus são as maldições, é tudo aquilo que vem agindo na nossa vida. Mas eu lembro que eu olhava para aquilo que meu pai tinha como vida e não era um reflexo para mim, porque eu via que ele era uma pessoa sozinha, ele não tinha contato com os filhos. Eu nunca recebi uma ligação do meu pai de feliz aniversário, um exemplo assim. A gente nunca teve um contato assim, mesmo às vezes passando férias. Lá meu pai mora em São Paulo. E a gente tendo contato, indo passar férias, tudo, mas nunca foi uma coisa tão próxima. E minha mãe se casou também, novamente, depois se separou, houve uma traição, né, por parte do marido dela, daí ela novamente se casou, agora pela terceira vez que ela está casada. Então, eu vim de um ambiente onde eu via isso de uma clareza assim, olha, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu sempre Uhum. pensei isso, Jones. Mesmo antes de ter Jesus, eu já tinha isso claro, que eu queria uma família que fosse única. Só que o que Aham. acontece, né? Diante de muitas dificuldades que você vai vivendo, você vai tendo, parece que todos os passos você está dando para seguir o mesmo caminho do teu pai e da tua mãe. Uhum. Eu não tinha princípios. Eu não tinha princípios bíblicos de vida. O modelo das pessoas com quem eu caminhava, com quem eu andava, só faziam coisa errada. Então, para mim, modelo de família era basicamente aquilo que eu vi dentro de casa. Era meu pai fazendo as coisas erradas, traindo minha mãe, saindo, não tendo contato com a gente não tinha esse ambiente, né? Então, quando eu e a Ju, a gente nos convertemos, nós tínhamos 2 anos de namoro já, praticamente 2 anos, assim. E uma das primeiras coisas, assim, logo em seguida de se converter, a gente falou assim, olha, nós estamos há 2 anos namorando. O que nós queremos para a nossa vida? Ah, não, nós sabemos o que nós queremos nos casar. Então, a gente já começou a trabalhar para que isso acontecesse. Acho que 4, 5 meses depois, a gente estava casado, nos casamos, e então fomos construindo uma família e uma jornada juntos, né? Nos casamos em 2001. E Legal. ano que vem, fevereiro do ano que vem, faz 20 anos de 20 casado. anos. Nossa, talvez tem muitas pessoas aqui que estão acompanhando, estão assistindo, não tem nem isso de idade, né? O Oca e a Juliana, É que eu né? casei com 5 anos, tá, gente? Pois é, isso que eu ia falar agora. Ele é um cara muito, assim, tem um elogio. Os dois são muito bem cuidados. Até foi uma surpresa para mim quando, acho que na primeira vez que a gente se conheceu e fomos conversando, vocês falaram, eu tenho uma filha de tantos anos. Eu falei, ô louco, mas tiveram um filho cedo, né? Na verdade, vocês se casaram cedo e tiveram filhos Sim. cedo, né? Então, mas o Emerson, né, aí tá com a carinha de rapaz aí de 18 anos ainda, né? O Oh, cara se cuida. recebo. Glória a Deus. Oca, enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui e lembrei de algo que foi falado aqui no domingo. O pastor Cezinha, no momento da pregação, ele falava a seguinte coisa, que existem muitas pessoas que a gente conhece, às vezes até jovens, que os pais falam assim, é, ele é estudioso, ela é estudiosa, trabalha, é uma bênção, só falta ir na igreja, né? E existem Só famílias falta assim também. Jesus. Tipo assim, aquela família é uma referência nas finanças, o marido é um exemplo, ele trata bem a sua esposa, só falta eles entregar a vida para Jesus. E a questão o pastor Cezinha falou isso e eu vou reafirmar isso aqui para quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo aqui pelo YouTube, pelo Facebook. Não tem como nós termos uma família abençoada,
não tem como nós termos um lar feliz, com a felicidade verdadeira, se Jesus não tiver no centro, né, Oca? Se não tiver uma base, a pessoa pode ter a melhor base cultural, a melhor base, enfim, de outros assuntos, mas se não tiver uma base, se não tiver ali Jesus no centro, não tem como. Até tem uma frase, eu anotei Faltou aqui, Jesus, faltou tudo. falta tudo, né, Oca? Eu anotei uma frase, eu achei bem legal, fala assim, ó, onde temos uma tenda, é preciso que Deus tenha um altar. Então, onde tem um lar, onde tem uma casa, onde tem uma família estabelecida, em primeiro lugar é necessário que Deus tenha um altar ali, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão. Até você falou, né, que você não gostaria de ter um casamento assim como o do seu pai, da sua mãe, mas mesmo assim, se você, com as tuas forças, você tivesse tentado construir um casamento, ter filhos, não seria algo de sucesso, né, Oca? Com certeza, com certeza. Uma coisa assim, Jones, que a gente tenta muita coisa pelas nossas forças, né? Até uma pessoa, quando ela tem vícios e ela fica tentando vencer na sua própria força, ela não consegue. E ela se frustra porque ela pensa assim, eu não vou conseguir, então eu vou desistir. E muitos projetos na nossa vida a gente desiste, porque a gente pensa assim, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. E muita coisa, assim, vamos falando de família, na nossa vida, não tem como você construir se você não estiver construindo na rocha. Uhum. E a rocha é Jesus. Então, a nossa casa, ela precisa estar edificada. A nossa casa é o nosso casamento. A gente está numa obra na nossa igreja e foi muito interessante quando eles estavam colocando as estacas, e algumas estacas, assim, elas deram quase 20 metros de profundidade. E na época, o chefe da obra lá, ele estava explicando para a gente por que algumas estacas tinham que ir mais fundo do que outras. Porque eles só poderiam parar de bater aquela estaca a hora que ele encontrasse a rocha, para que aquela estrutura, para que aquela construção estivesse firme. Assim é a nossa vida. Quando nossa vida está firmada na rocha, que é Jesus, que é a palavra dele, então a gente pode ter uma casa que vai ser resistente aos vendavais, resistente às tempestades, porque assim, uma das coisas que eu aprendi, né, e essa aí vai de graça para você que está assistindo aí, fica um spoiler do que é casamento, talvez, mas todo casamento ele vai passar por estações. Sim. Então tem estações que é inverno. E a estação do inverno, às vezes, não está legal as coisas, não está tudo muito bem, mas não é porque tem uma estação de inverno que você abandona o relacionamento. Não, vocês passam juntos pelo inverno porque você sabe assim, logo à frente vem uma primavera, logo à frente tem o verão. E assim é no nosso casamento, tem estações. Existem estações que são mais difíceis. Até a estação quando vem os filhos. Você vive uma nova etapa de relacionamento, de acordar de madrugada, dos ânimos, de tudo. Então você precisa ir superando momento a momento na nossa jornada. Oca, e esses dias eu estava assistindo um pastor que é referência para mim também, referência na nossa nação, e ele falava algo que eu achei bem interessante. Ele falou assim que existe uma maturidade na vida do ser humano, tanto do homem quanto da mulher, que só chega depois do casamento. E existe uma maturidade que chega na vida de uma pessoa depois que tem filhos. E eu comecei assim a fazer uma análise de mim mesmo, né? E eu concordei com ele, porque tem coisas que você só experimenta no casamento e para você experimentar você precisa ser aprovado para experimentar aquilo, né? Que o casamento exige. Mas com esse teste, com essa prova, você também passa pela prova e você usufrui, né? E com filhos também, você falou, né, que existem esses testes aí que nós temos de acordar cedo, de dormir, de ser o último a dormir, o primeiro a acordar de madrugada. Isso é uma das coisas apenas, né? Para nós aí que somos pais, mas a gente a minha percebe fase de que acordar, a minha fase de passou acordar já, né?
já passou. Agora é Mas outras agora eu coisas, né? acordo por outras É coisas. outra Não é que é estação, né? preocupação. Aham, o Isso. inimigo é outro, eu falo. É isso aí mesmo. E eu acho que nós, falando sobre o mês da família, quando nós encaramos a, a gente já falou de dois tópicos aqui, você que gosta de anotar, você que gosta de ser pedagógico, perceba que a gente falou aqui sobre família. A primeira coisa é Jesus, né? O Salmo fala: se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalha aquele que está tentando edificar alguma coisa, né? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a gente falou sobre casamento aqui, mas vamos falar de família no geral. Então, a família tem que ter Jesus no seu lar. Segunda coisa, a família ela passa por estações, né? Isso que você falou, Sim, o relacionamento. Então, isso serve para as duas coisas. Talvez o teu casamento hoje não está daquele jeito que você gostaria. Talvez o teu relacionamento com os teus pais, né? A maioria que está nos assistindo moram com os pais, ainda os jovens aí, adolescentes. Você fala assim, mas não está do jeito que eu queria. Lembre-se, é uma estação, é uma fase. E muitas vezes a gente reprova na mesma fase, não é nem por culpa do outro, porque a nossa tendência é colocar a culpa no nosso pai, né, na nossa mãe. Porque meu pai não me exatamente. entende, minha mãe não me entende. Mas muitas vezes é por causa da nossa dura cerviz, né? A nossa dificuldade em escutar os pais, né, Oca? E assim, pode dar desculpa para tudo na nossa vida, Jones. Eu teria as maiores e melhores desculpas para dizer o porquê meu casamento não daria certo, ou eu não dei bem na vida. Porém, a Bíblia, ela nos chama a tomar um compromisso com Jesus e de mudança, né? É. De mudança de vida. Então, a gente precisa assumir isso Uhum. na nossa vida cristã. Tipo, o que eu quero? Pelo que eu vou trabalhar? Eu posso parar e ficar olhando para a minha vida por um retrovisor. E eu vou olhar o quê? Só as coisas lá atrás. Mas não tem como dirigir olhando pelo retrovisor. Você precisa olhar para frente. Se você quer seguir em frente, você vai precisar olhar para frente, para novos desafios, novas conquistas, para você poder ir além. E no casamento, na família, é a mesma coisa. Não tem como você avançar no teu relacionamento, em tudo, olhando no retrovisor e pensando assim, mas meu pai fazia assim lá atrás, minha mãe, né? A moça às vezes olha para o marido e fala assim, puxa, mas ele está fazendo igual meu pai, eu estou olhando para trás. Não, nós vamos apontar Uhum. para frente, olhando para Jesus e o que podemos melhorar, o que pode ser transformado, quais são as atitudes que Deus espera nossa em todas as áreas da nossa vida e principalmente, talvez até mesmo nesse momento que nós estamos vivendo, né? Uma coisa que eu tenho visto, Jones, nesse momento de pandemia, é alguns casais tendo dificuldade em estar junto dentro da mesma casa. Por quê? Porque antes eles se viam em períodos, ou à noite, ou no final de semana, ou quando às vezes um trabalhava de dia, estudava à noite, eles se encontravam em poucos momentos. E agora veio o home office, as pessoas estão mais em casa, não podem sair, Se e daí obrigaram a acabam, às vezes, conviver. trombando. Obrigar a conviver, né? Não dá mais para conversar pelo WhatsApp, agora precisa É. conversar frente a Olho a frente. olho, né? É, Exatamente. então, são coisas que precisa reaprender, ressignificar sua vida, seus valores, tudo. Porque, digamos assim, poxa, peraí, por que não está dando certo? Por que a gente está brigando? Por que nós estamos nos desentendendo? Então, vamos melhorar as coisas, vamos lidar e conversa, a comunicação dentro do relacionamento. A gente vê que duas coisas que são fundamentais, né? A comunicação ela está em tudo, né? Em tudo, financeira, sexual, na convivência do lar, com os filhos, criação, tudo tem que ter uma boa comunicação. Porque se não tem, você vai ter problemas. Né? E às Então, vezes, nesse. Pode falar. e às vezes a comunicação é ficar em silêncio, né, Emerson? Porque Também. eu acho que muitas vezes, principalmente nessa fase de adolescência e jovem, né, aqueles que moram com seus pais, muitas vezes a comunicação tua
não é você retrucar o teu pai ou você rebater. Ah, minha mãe falou isso, meu pai falou isso, eu devolvo com a mesma moeda. Às vezes, o diálogo que está precisando você ter com seus pais é você ficar quieto. Né? Há tempo para tudo, a Bíblia fala tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de falar e há tempo de calar. Então, muitas vezes eu entendo assim que situações no nosso casamento, nos nossos relacionamentos familiares em geral, ele depende de diálogo. Você precisa conversar, você precisa colocar o que está no teu coração, mas muitas vezes você tem que fechar a tua boca. Né? Boca Sim. fechada não entra mosca, né? Já diria aquele famoso poeta. Então, eu acho que o grande segredo, né, é fazer essa leitura da estação. Qual que é a estação agora? É a estação da gente conversar. Vamos conversar, vamos olhar no olho, vamos falar o que tem que falar e até resolver, né? Agora, com esse tempo, não tem como, agora eu vou sair de casa, vou ir trabalhar porque está todo mundo em casa. Então, é até resolver. Se não resolver... E mudou, né? mudou a rotina da casa, né? É. Precisa realinhar as coisas. Precisa realinhar, e principalmente assim, poxa, talvez vamos colocar o exemplo do jovem, né? Antes não precisava ajudar em casa, agora precisa. Antes não Uhum. ficava quase em casa, agora está, eu vou ajudar, eu vou servir mais, vou honrar meus pais e cuidar da rotina, porque é fácil para quem está em casa você mergulhar apenas em séries, você mergulhar em rede social, vídeos do YouTube É. e esquecer que existe um mundo natural. E a gente acaba vivendo todas as coisas, digamos, virtuais da sua vida e esquecer, peraí, eu tenho uma família aqui, tem minha mãe, tem meus irmãos, tem meus pais, e a minha conexão com Deus. É. Então, estipular, né, aí vai uma chave para você, estipule uma rotina diária, o Uhum. horário que você vai levantar, as coisas que você vai fazer durante aquele dia, o tempo que você vai fazer cada coisa. Não, eu vou levantar, eu vou ter meu tempo com Deus. Eu vou levantar, eu vou estudar. Eu vou fazer um exercício físico. Não, a academia não está podendo aqui. Não, eu vou fazer uma caminhada, eu vou andar de bike. Várias coisas que, na verdade, também vai liberar toda essa energia que está retida em você para que você possa ter um melhor desempenho em outras áreas. Né? E assim também um bom relacionamento dentro da sua casa. E estipular rotina, hábitos saudáveis, isso é fundamental. Uma coisa, Jones, que eu tenho falado muito assim pro pessoal como nós vamos sair de toda essa pandemia? Uhum. Vai ser o mesmo? Vai ser alguém pior ou vai ser alguém melhor? Uhum. Eu não quero sair nem o mesmo e nem pior, eu quero sair alguém melhor. Uhum. Então eu sei que tem hábitos que eu e a Ju estamos tendo que mudar na nossa vida. Nós estamos tendo que rever coisas, até a nossa forma de falar, de declarar, várias coisas a gente está tendo que mudar. E para cada um, a situação que vive é diferente às vezes, mas precisa realinhar. Qual é a vida que eu vou levar? O que eu quero para a hora que tudo isso passar? Quem eu quero ser? Legal. Demais, demais. Olha aí as dicas aí, pessoal. Você que está acompanhando, vai anotando aí, vai anotando essas chaves aí, esses princípios, né, que o pastor Oca tá deixando para nós aqui, coisas práticas, né? Porque hoje em dia nós precisamos de coisa prática, né? O jovem, o adolescente, eles querem já a fórmula, qual que é o segredo? E na verdade o grande segredo não tem segredo nenhum, é você colocar Jesus no centro, se tornar uma pessoa melhor, não com um esforço com um esforço seu, mas pedindo a ajuda do Espírito Santo. Eu acho que o grande segredo do cristão é esse poder que está em nós, né? Porque não é algo que parte de nós, né? É a graça, é a misericórdia do Senhor que nos assiste e nos auxilia nesses momentos de tensão, né, Oca? Então a gente tem esse privilégio. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, coloca a palavra certa na minha boca. Espírito Santo, me ajuda a lavar essa louça. Porque também não adianta a gente espiritualizar tudo, né? Você achar que o espiritual é só ficar orando em línguas em casa, lendo a Bíblia e cantando louvores ao Senhor, né? Talvez
lavar uma louça é mais espiritual do que fazer essas coisas que eu falei. Varrer uma casa, né, as tarefas do lar, a rotina, né, que você falou, que eu achei muito legal. Criar uma rotina, porque muitas pessoas também nesse tempo, né, Oca, estão pensando assim, a gente está com bastante tempo livre, então estamos mais em casa, vamos assistir mais filme, vamos fazer, vamos nos divertir mais, né, com lazer e tudo mais. Não sou contra isso, mas o grande propósito, eu acho sim, né, um dos grandes propósitos desse isolamento, não digo nem da pandemia, né, mas do isolamento, das famílias estarem mais tempo juntas, eu entendo assim que é justamente para resolver pendências, resolver Sim, situações que aquele elefante branco que estava na sala, que estava convivendo, que as famílias estavam convivendo. Então, eu entendo, e aqui na nossa igreja, né, na Rede Zoe, especificamente nesse mês de agosto, é tempo de nós resolver. Antes de eu passar para você de novo a palavra, Emerson, a gente está, na nossa igreja aqui, a gente tem trabalhado o texto de Isaías 54, é aquele texto que fala alargar, alongar, firmar as estacas, né? Alargar o espaço da tenda, alonga as cordas. Então, o tema do nosso ano aqui em Laranjeiras o tema é o ano do transbordar, né? Então, eu entendo que também é um ano, a gente tem entendido que é esse ano do transbordar nas famílias, né? Também esse tempo de alongar, de esticar. Deus está nos esticando nesse tempo, né, Oca? É um tempo de Deus sim, esticar, de usar a nossa capacidade máxima. A gente sabe que a gente pode dar um pouquinho mais, a gente sabe que a gente pode ser um marido melhor, a gente sabe que a gente pode ser um filho melhor. Então, esse é o tempo de nós mostrar isso para aqueles que estão na nossa casa, e para envergonhar cada vez mais Satanás dentro do nosso lar e exaltar o amém, nome do Senhor amém. dentro das nossas casas, né, Emerson? E tem até um grande pregador que diz, né, Jones, você estava falando antes ali sobre a questão de servir dentro de casa, né, Aham, mas prega o evangelho o tempo todo, né, se for preciso, abra a boca. aham, é isso aí. Se for preciso, abra os seus lábios, né, então o servir fala muito mais do que palavras. Uhum, E uma coisa, assim, bem forte dentro de tudo isso que a gente está falando aqui hoje, e disso que você estava trazendo aqui mesmo, nós temos visto e aprendido. Tem um estudo que fala que nós nos tornamos a média das 5 pessoas com quem nós caminhamos. E é bem importante a gente olhar para isso, né? Então, você jovem ou jovem casal, qual é o tipo de pessoa que você tem se relacionado? Essas pessoas estão te esticando? Estão esticando a sua fé? Estão te fazendo crescer, avançar em todas as áreas, financeiras, espiritual, na tua saúde, em tudo? Ou são pessoas que puxam a sua média para baixo? hum, Então, às vezes é importante a gente analisar, puxa, como tem estado a minha vida? Com quem eu estou caminhando? Porque nós precisamos o tempo todo estar com pessoas que vão nos impulsionar, que estão nos fazendo crescer, olhar para frente, avançar. Uma das coisas que nós estamos lendo agora, né? Não sei se vocês já viram esse livro chamado O Milagre da Manhã, uhum. sobre levantar bem cedo. Tem até um audiobook dele aí. E o pastor Márcio já está fazendo isso há um tempo. Tem outros pastores nossos estão fazendo. E eu e a Ju estava lutando com isso. Assim, mas, meu Deus, gente, eles levantam 5 horas da manhã É a hora que a gente e tá indo vão, e dormir, né? começam assim. Não, a hora que eu tô, digamos assim, ó, eu tô chegando na igreja para o nosso devocional lá, 8, 9 horas da manhã, eles já, tipo assim, ó, já gastaram tempo fazendo exercício, orando, fazendo devocional, lendo livro. Os caras já, tipo assim, ó, já cumpriram quase a meta do dia, entendeu? E eu vi que isso começou a mexer comigo com a Ju. Falamos, puxa, mas vamos ler também? Começamos a ler. Hoje a gente levantou mais cedo. Vamos assim, olha, vamos criar uma cultura de levantar mais cedo, onde a gente possa gastar um tempo com Deus, já no início da manhã, nas primeiras horas,
gastar um tempo fazendo nossos exercícios e gastar um tempo investindo no nosso crescimento pessoal. Tudo antes das 8 horas da manhã. E a gente tem sido desafiado a isso. Mas por quê? Porque eu estou caminhando com gente que não está falando assim para mim. Ah, Uhum. levanta 10 horas da manhã, fica a manhã inteira em casa, vai dormir. É, Não, gente que eu estou olhando e fala assim, olha, eu estou vendo mudança na vida dessa pessoa, eu quero isso para mim também. Eu quero caminhar dessa forma e eu vou fazer isso porque eu quero viver um novo tempo. Não adianta, as mesmas atitudes vão me é, dar os mesmos resultados. Né? é, A gente já sabe os resultados que vai ter se a gente continuar fazendo a mesma coisa. é. Então, são mudanças que a gente precisa fazer. Legal, legal demais. Já ouvi sobre esse livro, também não li, mas eu já peguei a ideia desse livro. E eu acho que sim, que talvez você que está nos assistindo aí, que é algo que eu carrego para a minha vida, muitas vezes não é a forma que você vai fazer, mas o princípio que você pega, né? O Emerson falou ali, acorda às 5 da manhã, até às 8 já leu, já orou, já fez exercício, o dia já rendeu. Então talvez você não vai conseguir acordar às 5, talvez você acorde às 6, às Sim. 7, mas você vai priorizar, você vai colocar como rotina na tua vida essas coisas que é o corpo, né? O espírito, que são as coisas aí que nós devemos cuidar, né? Então, eu entendo assim que o princípio, né, sendo praticado independentemente da forma que você vai praticar, mas se você praticar o princípio diariamente, eu acho que isso que é o legal. Se você conseguir acordar às 5, É. parabéns para você. Eu não consigo, né? Só se Deus me der essa graça de acordar às 5. Até porque eu vou dormir Eu bem estou tarde. buscando essa graça. Eu estou É, buscando essa graça. até porque eu vou dormir mais tarde, então eu tenho que mudar toda a minha agenda, né? Mas parabéns para você que consegue, você que está nos acompanhando. O princípio eu acho que a grande, para nós finalizar já, né, Emerson, a nossa Sim. conversa aí, eu acho que a grande questão é remir o tempo mesmo, né? Remir o tempo. Você, quando você tiver com o teu filho, você que tem filhos que está nos acompanhando, está com o teu filho, com tua filha, eu eu quase todos os dias eu vou dar uma volta de bicicleta com a Isabel. Eu procuro assim, são alguns minutos, algumas horas que eu vou ficar com ela, então eu vou aproveitar ao máximo. Então nesse tempo eu vou ficar com ela. É até uma coisa assim que eu evito ao máximo mesmo, é colocar ela na frente da televisão, assistir desenho. Só em últimos casos mesmo, sabe? Eu fico com ela, eu gasto tempo com ela, eu invisto o meu tempo com ela. Então, o tempo que você está com a tua filha, com o teu filho, com a tua esposa, fica com ele, fica com ela, com os teus pais. Você que é jovem, casado já, vai fim de semana normalmente almoçar na casa do seu pai. Aproveita, desliga o celular, não fica respondendo WhatsApp. São coisas tão simples, né, Oca? Que eu acho que ser colocada em prática essas coisas, nós teremos com certeza aí uma família acima da média, né? Vamos esticar os nossos relacionamentos, vamos crescer, né? E eu acho que é por aí. Oca, obrigado mesmo, cara, por você ter passado esse tempo conosco. Vamos marcar outras vezes aí. Passou aí rapidinho Sim. esse programa. Queria que você deixasse aí uma última uma última palavra, alguma dica, né? Você já deu várias dicas aqui com relação a famílias, né? Com relação a relacionamento, mas deixa aí uma última palavra e eu também gostaria de pedir para você orar por nós. Sim. O Jones falou aqui sobre os tropeços, né? A gente corrigir essas áreas. Geralmente a gente tropeça nas coisas pequenas, né? As coisas grandes você consegue ver fácil, mas os maiores tropeços da nossa vida, eles estão nos pequenos detalhes. E eu queria te dizer assim, gaste tempo, como o Jones falou, sabe? Invista nisso, se doe. Uma coisa que eu carrego comigo, nós temos que amar a nossa família, a nossa esposa, principalmente, você que é casado, assim como Cristo amou a igreja. Então, ele fez o que? Ele se entregou. Então, se entregue. Dê o teu melhor. Se tem uma coisa que não pode dar errado, eu sempre digo uma coisa, casamento é a espingarda de um cartucho só. Você vai usar e foi, meu irmão. É isso. Dá para ficar testando. Não dá. É um tiro só. Para você que é jovem, honre seus pais, honre sua casa,
se dedique, separe tempo maior ainda nesse período para discutir coisas, conversar, ter um devocional em casa, se vocês podem e conseguem, mas se dedique à leitura, sabe, de bons livros, da palavra, oração, né? Você pode ter tempo para muitas coisas, é só organizar melhor a sua Uhum. vida. Eu quero agradecer o Jones, a Ju, essa igreja maravilhosa aí, a Zoe, essa galera do Shape, e que Deus abençoe muito vocês, que vocês prosperem, possam crescer muito e avançar. E que Amém. vocês possam sair dessa pandemia, de tudo isso assim, muito maiores, né, do que vocês entraram nela e Amém. mais cheios de Deus. Que uma geração cheia do poder do Espírito Santo possa se levantar em Laranjeiras do Sul e em Amém. todas as bases aí da Igreja Zoe. Quero Amém. orar então por você. Amém. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Tamo Pai, junto. em nome de Jesus, eu oro por cada família, Pai, de Laranjeiras do Sul. Eu oro por cada família Shape. Eu oro, Espírito Santo, para que venha um novo tempo sobre eles. Sim, Pai. Que eles experimentem o favor do Senhor, o poder do Espírito Santo, um renovo na sua vida, na sua história. Vem, Senhor. Vem ser a rocha nesses casamentos. Levanta o Senhor para realmente ser um exemplo para essa geração. Cada casa, Senhor, que em cada casa haja um ministro, que cada ministro desse, Deus, possa se levantar para realmente revelar o teu amor, a tua verdade e o poder do Senhor em todas as áreas. Em nome de Jesus, Pai, eu os abençoo em nome de Cristo. Amém. Tamo Meu junto, meu amigo, irmão. brigadão. Abraço. Deus Abração. abençoe muito, muito, muito. Até. Valeu. Falou. Galera, você que nos acompanhou aí, brigadão por ficar conosco. Se abençoa a tua vida, eu gostaria de desafiar você a compartilhar essa live, essa nossa conversa aí com seus discípulos, com seus amigos e sua família. Até a próxima, então. Deus abençoe você. Falou, gente. Até. Valeu!